João 5:24. Está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As pessoas estão sempre procurando bênçãos e suprir as suas necessidades e receber bênçãos. O Senhor Jesus Cristo é muito procurado por isso. Igrejas nesse momento estão lotadas pelo Brasil afora, com milhares e milhares de pessoas buscando bênçãos e buscando alívio para as suas necessidades. Não só o Senhor Jesus Cristo é buscado, mas vários deuses falsos, vários santos, vários guias, vários espíritos e deuses e imagens e todo tipo de religião. As pessoas buscando alívio da necessidade e bênçãos. Mas a maior parte das vezes, quando se fala em bênçãos e suprimento das necessidades, a pessoa está pensando em coisas terrenas e materiais. A maior parte das vezes. As pessoas que buscam a Jesus, as pessoas que vão à igreja, ou em qualquer outro lugar religioso, estão buscando o suprimento de necessidades terrenas e bênçãos de ordem material ou física. A maior parte delas está assim. E, infelizmente, a própria igreja está cedendo a essa demanda e servindo, oferecendo a mercadoria que os homens procuram. Só que o nosso Salvador, ele nunca agiu dessa forma, e a Bíblia não age dessa forma. Ele nunca ofereceu o que as pessoas acham que precisam, ou que até precisam, mas que não é o que ele veio fazer. Na verdade, ele veio oferecer bênçãos maiores, bênçãos melhores. Só que as pessoas são cegas e não conseguem perceber que bênçãos são essas, qual o valor que elas têm. Mas eu digo para você essa noite, você veio a essa igreja e você entrou aqui. Se lhe fosse dado um baú cheio de ouro, se lhe fosse dado saúde para o resto da sua vida, se lhe fosse dado a solução de todos os seus problemas familiares, sentimentais, emocionais, e você saísse disso, com tudo isso daqui da igreja, definitivo, riqueza para toda a vida, saúde para toda a vida, solução dos problemas para toda a vida, e você saísse aqui da igreja com tudo isso, mas não recebesse essas bênçãos que o Senhor veio te dar e que Ele anuncia na sua palavra, você seria o mais miserável de todos os homens. Entendeu o que eu te disse? Eu me lembro quando Deus falou assim com Salomão: o que você quer, Salomão, que eu te dê? E Salomão pediu sabedoria. O Senhor até se agradou do pedido dele. Só que a sabedoria que ele recebeu não foi suficiente para que ele chegasse até o fim, perseverando no caminho de Deus. Então melhor seria que ele pedisse, Salomão dissesse: o que você quer que eu te dê, Salomão? Eu quero que o Senhor me dê isso que está prometido aqui pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor me dê em uma palavra a salvação. Deus pode te dar toda a riqueza desse mundo, toda a saúde desse mundo, resolver todos os seus problemas, fazer você ter uma vida perfeita aqui na terra e feliz e maravilhosa.
e você não terá recebido o que Ele veio te dar, o que Ele veio fazer nessa terra. E a gente fica triste porque a gente prega e a gente percebe que as pessoas, de um modo geral, não dão valor para isso que o Senhor veio fazer. Isso, todo domingo a gente prova isso. Poucas são as pessoas que aceitam a palavra do Senhor, e esse não é um dos lugares mais concorridos que existe. Pelo contrário, existem muitos lugares religiosos nesse momento que estão abarrotados, onde não é oferecido o que o Senhor veio dar. Mas nós não estamos aqui realmente para conquistar a simpatia das pessoas, mas para anunciar a palavra do Senhor, o que o Senhor veio dar realmente. E que Deus te dê olhos para perceber que o que Ele veio te dar é melhor do que tudo que existe, e que se você já tem, você é um bem-aventurado. Você devia sair desse lugar saltando de alegria e glorificando a Deus. Você não deveria nunca reclamar de qualquer coisa em sua vida, pois se você já recebeu o que eu vou falar para você nessa noite aqui, você já tem tudo que é necessário para a tua existência por toda a eternidade. E é o que o Senhor vem falar aqui para a gente. As bênçãos de Cristo. Eu quero falar para você sobre 3 bênçãos. As bênçãos de Cristo, as verdadeiras bênçãos que Cristo veio dar ao ser humano, e que está sendo camuflada, está sendo escondida. Ele fala nesse versículo 24. E a primeira bênção está na última frase do versículo 24. Onde ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. A última frase diz assim: mas passou da morte para a vida. A primeira e grandiosa bênção que Jesus Cristo veio conquistar para a gente quando Ele veio a esse mundo é o que é chamado de novo nascimento, a regeneração. Passou da morte para a vida. É uma descrição que o Senhor faz do novo nascimento. Olha, 99% da humanidade não sabe nada a respeito do que eu vou falar para você. Nada. E talvez você esteja aqui e também não vai entender nada ou não vai saber nada, mas que Deus te dê visão para você ver. Passou da morte para a vida. O que o Senhor está falando? Ele está falando de uma morte espiritual. Ele não está falando de uma morte física. Ele está falando o seguinte: todo ser humano, a Bíblia chama de morto. Morto. Você já deve ter visto filmes ou seriados mostrando zumbi. Espiritualmente o ser humano é um zumbi. Por quê? Na lenda, o zumbi, ele está se arrastando pelas ruas, mas ele está morto. E ele pode devorar pessoas, matar pessoas, mas ele está morto, ele já morreu. Mas pela lenda, né, é uma lenda, ele continua existindo. O ser humano é exatamente assim. Ele está morto, mas ele continua vivendo. Como? O ser humano vive fisicamente, psicologicamente, mas não vive espiritualmente. Há no espírito do ser humano, o ser humano é feito de corpo e alma, ou espírito, ou segundo alguns outros, corpo, alma e espírito, é uma discussão, mas está mais para corpo e alma ou espírito. E há uma parte nessa alma, nesse espírito, que é uma conexão com Deus, mas essa parte está morta. O ser humano espiritualmente está morto, por isso ele não tem nenhuma ligação com Deus. Ele é como um aparelho que foi desplugado da parede, puxar a tomada. O ser humano está desligado de Deus. Quando o pecado entrou, houve uma ruptura
cortou-se o laço entre o homem e Deus, o vínculo, o elo, foi cortado, e o homem se perdeu. Para você ter uma ilustração disso, já recentemente mostrou um filme de uma astronauta. Ela estava presa por um cabo a uma estação, e aquele cabo se cortou. E o que aconteceu com ela? Ela se afastou e ficou vagando pela atmosfera, perdida, sem salvação. Todo ser humano está assim, ele foi cortado de Deus e está perambulando por aí sem esperança, sem vida no mundo, sem salvação. O ser humano está morto. Você que está aqui nessa noite, se você não é um cristão, você está morto. Mas pastor, eu estou vivo, eu penso, eu falo, eu sinto, mas você está morto para Deus. Por isso que você não entende Deus, você não ora a Deus, você não ouve Deus, você não entende a Bíblia, você não louva a Deus, você não sente nada, porque o morto é insensível. Pega um cadáver, faz cócegas no cadáver, corta um cadáver, faça o que você quiser com o cadáver, que ele não vai dar resposta nenhuma. Assim é o ser humano, você pode pregar a vida inteira para ele está morto, ele não vai ouvir, ele não vai sentir, ele não vai entender, ele não vai querer nada, morto. Agora, o novo nascimento, o Senhor Jesus diz, que a pessoa que está morta, passa para a vida, passa a viver. Sabe quem é a vida? Quem é a vida? Deus. Deus. Então, quando há o novo nascimento, o Espírito do Deus vivente entra na alma dessa pessoa. E então essa alma, esse Espírito passa a viver, e passa a conhecer a Deus, e passa a entender a sua palavra, e passa a buscar a sua face, e ouvir a sua voz no seu espírito. Essa pessoa é reconectada. Então o pecado tirou a tomada, e Jesus Cristo veio colocar a tomada de novo, e aí você liga, você funciona, e o ser humano só funciona se estiver ligado a Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Passou da morte para a vida. Jesus Cristo veio trazer esse benefício maravilhoso, de uma pessoa poder nascer de novo, ser feita uma nova criatura, onde todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A maior experiência que um ser humano pode passar na sua vida, quem já nasceu de novo aqui pode testemunhar, foi glorioso, e está sendo até hoje, glorioso, e é a primeira grande bênção. E sem essa bênção, gente, por que é tão importante essas 3 bênçãos que eu vou falar aqui? A primeira é porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode passar pela porta celestial sem ser regenerado. Presta atenção nisso, irmão, irmã, membro dessa igreja. Você precisa ser regenerado para passar pela porta celestial. Se não tiver nascido de novo, pode ter sido 300 anos membro da igreja do Parque Flora e não vai entrar no céu. Tem que nascer de novo. Alguém já disse que se tivesse um letreiro na porta do céu, poderia estar escrito: necessário vos é nascer de novo, que foi a frase de Jesus Cristo para Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Essa bênção é extremamente necessária. Sem novo nascimento não existe céu para nenhum de nós. E Jesus veio oferecer isso, passar da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, nasceu de novo, numa operação miraculosa do Espírito Santo. Ninguém pode nascer de novo por si mesmo, quem faz isso é o Senhor. O Senhor é quem faz brotar a vida onde existia a morte. Cada filho de Deus aqui, cada cristão aqui já foi morto, mas hoje está vivo,
para a glória do Senhor. A primeira bênção, novo nascimento. Já recebeu essa bênção? Você já nasceu de novo? Pois hoje o Senhor te oferece essa bênção maravilhosa, de nascer de novo. Qualquer um de vocês pode nascer de novo, hoje. Hoje. A segunda bênção que Cristo oferece, são bênçãos totalmente superiores a todas as bênçãos que você pode imaginar. A segunda bênção, nós chamaríamos ela de justificação, e está na penúltima frase do versículo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Justificação. Aqui Jesus Cristo está garantindo que quem for seu discípulo não vai entrar em condenação. E se ele não vai entrar em condenação é porque ele foi justificado, porque Deus é um juiz justo. E para ele absolver uma pessoa, ela tem que ter sido declarada justa, porque ele não pode chegar e absolver uma pessoa culpada ou condenada. A pessoa terá que ter sido justa. Justificação. Primeiro, a gente tem que entender, nós estamos vivendo um mundo totalmente pós-cristão, até mesmo, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas não têm percepção de muita coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós cantamos agora há pouco, sobre o juízo de Deus. Deus julgará os povos com justiça, diz os Salmos. Em Corinto, Paulo fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Em Mateus 25 fala que o rei vai se assentar num trono e ele trará a humanidade inteira à sua presença, os bodes e as ovelhas. Em Apocalipse capítulo 20 fala que também toda a humanidade comparecerá diante do grande trono branco, e lá os livros serão abertos, os livros das obras dos homens, e também se abrirá o livro da vida, e todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, diz Apocalipse 20, será lançado no lago de fogo. Juízo. Deus vai julgar toda a humanidade, vai julgar a mim, vai julgar você. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Não há reencarnação, não há espírito vagando como a gente vê nos filmes, aí a pessoa morre e continua a alma dela vagando por aí. Assim que a pessoa morre, diz que o corpo é colocado na terra e o espírito torna para Deus que o deu, e Deus já faz um pré-julgamento e já leva a pessoa para onde ela deve ir, sem que nem mesmo ela veja Deus. Está escrito isso em Lucas 16, quando fala na parábola do rico e de Lázaro, que o rico morreu e foi sepultado, e quando ele abriu os olhos, ele nem Deus ele viu, ele estava já no inferno. Abriu os olhos no inferno. O seu julgamento já tinha sido estabelecido. Os homens vão ser julgados por Deus, e Deus vai dar a cada um segundo suas obras. E quando cada um morrer, já vai entrar no seu estado final de julgamento, condenado ou absolvido. Aí essa alma ficará, vamos imaginar a pessoa condenada, a alma ficará no inferno. Está lá nesse momento a alma de milhões de pessoas, estão lá no inferno. Então, aguardando o quê? A volta do Senhor Jesus Cristo, onde haverá o juízo final, que nós cantamos agora, e que eu acabei de citar as passagens, onde o Senhor Jesus Cristo, como representante divino,
irá chamar toda a humanidade, todas as almas que estavam mortas no inferno serão ressuscitadas, todas as almas que estavam no céu serão ressuscitadas e virão todos à presença do Senhor, e ali haverá o julgamento público. E o interessante, esse julgamento público não vai mudar em nada o julgamento que já houve da pessoa que morreu. É apenas uma publicação, uma vindicação pública da justiça divina, porque quem morreu condenado continuará condenado e no juízo final será condenado, mas quem morreu salvo continuará salvo e no juízo final será salvo. A chance que a gente tem é enquanto o nosso nariz respira, que a hora que o nosso nariz parar de respirar e o nosso coração parar de bater, acabou a chance. E o estado que a pessoa estava, ela vai entrar eternidade afora. Então haverá um juízo. E esse juízo, gente, é diferente do juízo humano. O juízo humano é o seguinte: se você não cometeu nenhum crime, se você não roubou ninguém, não matou ninguém, você está solto, você não deve nada à justiça, você é uma pessoa honesta e continua vivendo. Deus não é assim. Para Deus, todo pecado é um crime. Por exemplo, o adultério não é considerado crime para a justiça, mas para Deus é. Aliás, no Código Penal, até pouco tempo, não sei se foi revogado, o adultério era crime, mas porque era um código antiguíssimo, muito antigo, e ainda era pela sociedade considerada um crime. Não é mais. Mentir, pelo contrário, a lei garante que a pessoa julgada pode mentir se ela quiser. Ela não tem obrigação de dizer a verdade, ela não tem declaração de dizer que é culpada. Ela pode ocultar a verdade e dizer que é inocente. Mentir não é crime, para Deus é. Cobiçar, para a justiça não é crime, cobiçar é roubar, crime é roubar. Cobiçar não, para Deus é. Cobiçar é crime. Maus pensamentos, para a humanidade não é nada, para Deus é crime. Todo pecado é condenável diante de Deus. E quando Deus for julgar, Ele não vai colocar na balança o que você fez de bom, o que você fez de mal, e ver se você fez mais bem do que mal, como o pessoal gosta de pensar, não. Não! O julgamento de Deus será: quais foram as suas obras? Essas reprovado. Tem alguém para te defender? Não, sou só eu, condenado. Mas eu fui uma pessoa boa, condenado. Mas por quê? Porque é pecador. E o pecador, sem ter sido justificado, não poderá habitar comigo jamais. O julgamento de Deus vai ser tão estrito, tão rigoroso, tão infalível e tão implacável, que todos os seres humanos serão condenados pelo que são. Todos. Não há absolvição no juízo para a pessoa que simplesmente se apresenta diante de Deus para justificar a si mesma. Ninguém escapará. Agora, o que o Senhor Jesus Cristo explica aqui é que se você tiver Ele como Salvador, não entrará em condenação. Olha que coisa maravilhosa, quando você entende que Deus vai julgar o mundo e vai condenar os pecadores, até os melhores pecadores Ele condenará, e você tem Jesus Cristo, você não entrará em condenação. Meu irmão, você devia estar fazendo uma festa. Haverá um julgamento onde os joelhos vão tremer, bater um no outro, e ninguém estará firme diante do Senhor. Tal a sua glória e majestade, e onisciência, onipotência, onipresença. E se você tiver Cristo, não entrará em condenação. Por que não vai entrar em condenação? Porque você foi justificado.
Você foi inocentado. Por que você foi inocentado? Porque Jesus Cristo, o justo, morreu no seu lugar. E aí, a justiça dele passou para você, pecador. E o seu pecado foi lançado nele. Houve uma troca. E agora você tem as vestes de justiça, que são as vestes do Senhor Jesus Cristo. Ele levou o seu pecado, você ganhou a justiça dele. Quando Deus olha um crente agora, Ele não olha mais o crente, Ele olha Cristo cobrindo o crente. E a Bíblia declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, mesmo sendo um grande pecador como nós somos, você não entrará em condenação. Não entrará. Se tem alguém aqui nessa noite, como eu já conversando com evangélicos, eu já vi gente falando assim, se tem alguém aqui nessa noite que não sabe como é que vai ser no juízo, se não sabe se vai acabar indo para o inferno, se não sabe se realmente vai escapar ou não, meu amado, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo de verdade. Porque lá na cruz do Calvário Ele levou todos os nossos pecados, todos os pecados dos que acreditarem nele. E lá Ele ofereceu um único sacrifício perfeito para sempre. Não entrará em condenação. Justificação. Um dia você vai entender isso com mais precisão. Quando você vir as multidões apavoradas do lado de lá, e sendo condenadas, e ouvindo aquela palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e você vir aquela multidão inumerável sendo lançada no inferno, e você não, aí você vai dizer: que como foi maravilhoso Jesus Cristo ter morrido por mim. Justificação, uma bênção insuperável, porque se você não foi justificado por Deus, você será condenado. Não adianta correr, não adianta tentar fazer as coisas direitinho, se você não tiver Jesus Cristo como seu advogado, como aquele que morreu por você, que pagou a tua conta, não haverá escapatória para você, de maneira alguma. Você está entendendo o que eu estou te falando? Todos vocês. Ainda tem gente que pensa que vai ser salva porque está fazendo um esforço para fazer alguma coisa boa nessa vida. Nós fazemos coisas boas nessa vida porque Jesus Cristo nos salvou, e não para que Jesus Cristo nos salve. As obras são uma consequência da salvação e não a causa. Se você está buscando ser certinho para ver se Deus tem misericórdia, se Deus olha para você com carinho, se Deus quebra o seu galho, esqueça. Você precisa ter Jesus Cristo como seu Salvador. Se não tiver, é juízo e condenação, para a melhor pessoa que seja, porque para Deus ninguém é bom, só Ele. A terceira bênção, que vai seguindo a sequência do novo nascimento, da justificação, é a antepenúltima frase desse versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, bênção maravilhosa, vida eterna. Vida eterna, se você for resumir em uma palavra, sabe o que quer dizer? Sabe qual é a bênção que o Senhor Jesus Cristo pode te dar, te dando a vida eterna? Sabe o que é? Deus. Deus. Quando Deus diz: eu serei o povo deles, eles serão meu povo, eu serei dele, ele será meu. Vida eterna é Deus, e Deus para sempre.
Quando se fala em vida eterna, a gente vê qualidade e quantidade. Qualidade, vida. E vida é Deus. Quantidade, eterna. Então, vida eterna. O que é vida eterna? Muita gente responde: é aquela vida que quando a gente entra no céu, a gente vive lá. Não. Essa é a continuação da vida eterna, é a consumação da vida eterna. Mas a vida eterna, disse Jesus, quem ouve a palavra dele e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Ele não falou terá. Ele fala para mim e para você nessa noite, que quem tem Ele como Salvador, agora tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então a vida eterna começa quando? Quando alguém confia em Cristo, quando alguém nasce de novo, quando alguém é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. E essa pessoa recebe a vida eterna. Portanto, por causa disso, é que nós não acreditamos de maneira nenhuma na perda da salvação. Porque quando a pessoa crê, segundo o Senhor fala, não só aqui, mas em diversos outros textos, quando a pessoa nasce de novo, é justificada, ela recebe a vida eterna. No exato momento que o Espírito de Deus entra na sua alma, a vida eterna é lhe dada. E eu faço uma pergunta: o que significa vida eterna? Vida sem fim. O que é eterno? Algo que não tem fim. Então, como que o crente pode receber uma vida sem fim e essa vida sem fim acabar? Não, sabe aquele irmão tal? Ele tinha a vida eterna, ele era crente, ele estava na igreja, ele tinha a vida eterna, agora ele se desviou, ele não tem mais a vida eterna, ele perdeu a salvação. Mas que vida eterna é essa que se perde? Quando uma pessoa se desvia, duas coisas: na maior parte das vezes ela nunca foi salva, porque a maior parte dos crentes perseveram sempre. A pessoa desvia e vai para o pecado, a maior parte das vezes ela nunca experimentou a salvação, nunca recebeu a vida eterna. Mas existem também aqueles poucos, em número, comparado com todo o corpo de verdadeiros cristãos, que se desviam mesmo tendo a vida eterna. E o que acontecerá com eles? Eles vão voltar, eles vão ser restaurados, eles não vão terminar a vida deles longe do Senhor, porque se isso acontecer, eles não tiveram a salvação nunca. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vida eterna. O que é vida eterna então? Gente, é vida que vale a pena. Jesus disse: o ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, com plenitude, com fartura. Vida eterna é vida, gente, vida de verdade. Os seres humanos vegetam, o cristão vive, porque ele está ligado a Deus, ele conhece Deus, ele tem comunhão com Deus, ele aproveita a vida de Deus. É como um autor escreveu uma vez: a vida de Deus na alma do homem, um livro lá no século XVI, 17, maravilhoso. A vida de Deus na alma do homem. Vida eterna é Deus vivendo na tua alma. E se você não sente que Deus está vivendo na sua alma, examine a tua condição espiritual, porque quem é a habitação do Espírito Santo sente que o Espírito Santo está nele e atua na sua vida. Vida eterna é Deus vivendo com você, você vivendo com Deus. Isso é vida, gente. Isso é verdadeira alegria, é verdadeira paz, é verdadeiro prazer. Isso é vida, porque Deus é a vida. O que está ligado nele está vivo, o que está desligado dele está morto. Vida eterna. E o que é mais maravilhoso, essa vida eterna não começa no céu, ela começa na terra. Como alguém já disse, o céu na terra. Nós podemos viver o céu na terra. Sabia que você pode viver na tua vida o céu na terra?
O céu pode estar na tua alma, e você habitando nessa terra, viver tão perto de Deus e se alegrando tanto que parece que você está no céu. Isso aconteceu com Enoque, e Deus acabou levando ele para viver com ele para sempre. Vida eterna, vida que vale a pena, vida que significa alguma coisa, porque o ser humano, ele nasceu para a glória de Deus. A Bíblia fala que Deus criou o ser humano para a sua glória, mas o ser humano vive para a glória dele mesmo, o ser humano vive para ele. Mas quando alguém nasce de novo e recebe a graça de Deus e o Espírito Santo na sua alma, ele passa a viver corretamente, viver para Deus. Vida que o Senhor te oferece nessa noite, e vida sem fim, gente, vida eterna. Gente, eu tenho certeza que nem eu, nem ninguém compreende exatamente o que recebe na salvação. Vida eterna. Quando você partir desse mundo, você fechará os olhos aqui e abrirá os olhos, e a primeira pessoa que você verá, o Senhor Jesus Cristo. E com Ele você habitará para todo sempre. Como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você ama Cristo? Você ama Jesus? Olha, se você não ama Jesus, você apenas pratica uma religião, você precisa nascer de novo. O amor a Jesus é a marca do cristão verdadeiro. Você ama Jesus mais do que todo mundo, mais do que tudo. É o teu sonho vê-lo, é o teu sonho ouvir sua doce voz, é o teu sonho chegar perto dele, poder ver a glória dele, poder estar com ele, pois você estará para sempre, vida eterna. O pobre, o desfavorecido, quando ele recebe alguma coisa, ele diz que ele até desconfia, né? E ele fala que já sabe que vai perder, e aquilo ali não vai durar muito tempo, mas a vida eterna vai durar para sempre. Você vai estar lá desfrutando das maravilhas celestiais, e você vai ter aquela segurança de que nunca você será tirado de lá. Nunca Deus revogará a tua absolvição. Nunca o céu vai enfrentar alguma turbulência, ou uma guerra, uma tribulação, e vai fechar o céu, ou vai acabar o céu. Nunca. E o Deus que você serve nunca morrerá. Ele viverá para sempre, reinará para sempre, e com Ele você estará para sempre. Isso é vida eterna. Aí eu pergunto para você: existe uma bênção maior do que o novo nascimento? Existe uma bênção maior do que a justificação? Existe uma bênção maior do que a vida eterna? Existe uma bênção maior do que a salvação? Se você disser, eu acho que existe, eu digo para você, você ainda está cego. Você ainda não viu, ainda não te foi revelado, porque não há nada melhor do que isso. E eu espero que você consiga isso, eu espero que você obtenha isso, porque eu quero crer que você está aqui nessa casa de oração para ter isso, porque se você não quer ter isso, você está perdendo tempo na casa de Deus, porque o que o Senhor quer dar para você é a salvação. Ele quer te adotar como filho, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida, Ele quer te dar a eternidade com Ele. Irmãos, a certeza dessas bênçãos. Versículo 24, o Senhor fala, na verdade. No original, essa palavra que ele fala é amém, amém. E a palavra amém, amém, a palavra amém quer dizer assim seja, assim será, eu concordo, isto é verdade, eu confirmo. Então o Senhor está falando, essa palavra que eu estou te dizendo, é confirmada, é segura, é certa, é verdadeira. Ele ainda repete 2 vezes. O Senhor Jesus Cristo sempre falou a verdade, Ele nunca mentiu.
Mas sempre quando ele ia falar alguma coisa mais importante ainda do que tudo que ele já falava, ele frisava, na verdade, na verdade. O que ele está falando aqui é a verdade. O que eu falei para você até agora é a verdade, porque não é coisa que saiu da minha cabeça, é o que está na Bíblia Sagrada. Você acredita nesse livro que está aí com você? É o livro de Deus. Na verdade, na verdade. Você acredita ou não nessas palavras? Vai você dizer que Jesus estava mentindo? Vai você dizer que os homens escreveram esses textos dizendo que foi Jesus que falou isso, na verdade ele não falou nada disso? Vai se arriscar desse jeito? Essa palavra já mudou milhões de vidas. Essa palavra é poderosa e verdadeira. Na verdade, digo a vocês: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu garanto que tem. Está no presente do indicativo, dando toda a certeza. Tem a vida eterna. No futuro, não entrará em condenação. O juízo virá, mas não entrará em condenação. E no passado, passou da morte para a vida. O cristão é alguém que no passado passou da morte para a vida, no presente ele tem a vida eterna e no futuro ele não entrará em condenação. São afirmações categóricas, não deixam dúvidas. O Senhor não coloca aqui nenhuma possibilidade. Ele diz: tem, não entrará, passou e ponto final, porque Ele é a verdade. A segurança, meus amados, a segurança. Como obter isso? Como ter o novo nascimento, a justificação e a vida eterna? Como você pode ter isso na sua vida? Jesus diz aqui, verso 24 de novo: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Ouve e crê. Ouvir e crer, tem até um conjunto com esse nome. Ouvir e crer. Quem ouve a minha palavra, por isso que a palavra é pregada, irmão. Por isso que existe a igreja, por isso que existem pregadores que Deus chamou e enviou. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro tem que ouvir a palavra. Por isso que eu não acredito nessas igrejas que nunca pregam o evangelho, que não pregam palavra nenhuma, e as pessoas dizem que são salvas, que são cristãs. Como? Sem conhecer a verdade? A salvação não é uma experiência apenas, ela é uma experiência que vem como consequência da pessoa ouvir a verdade. Quem ouve a minha palavra, gente, essa palavra que eu estou dizendo aqui é a palavra de Jesus, acredita? Jesus diz, é a minha palavra. Quem ouve a minha palavra, e esse ouvir aqui, primeiro sentido, é receber com o aparelho auditivo, e passar pela mente, e ser entendido na mente, porque muita gente simplesmente desliga o botão quando está ouvindo pregação, né? Desliga, aí não presta atenção em nada, não quer saber de nada, não ouve nada. Então ouvir é deixar o som entrar no teu ouvido e captar na mente, mas não é só isso. No sentido bíblico, ouvir é obedecer. Quem ouve a minha palavra, quer dizer, quem ouve a minha palavra e quem obedece a minha palavra, quem segue o que eu digo. E ele fala mais, e quem crê naquele que me enviou. Quem crê que o Deus verdadeiro não é Alá que enviou Maomé, mas é Jeová, o Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Esse é o Deus verdadeiro. Quem crê que Deus enviou Jesus como Salvador a esse mundo, quem crê no Deus que enviou e no Deus que foi enviado, sim, porque houve um Deus que enviou o Pai e houve um Deus que foi enviado, quem? O Filho. Quem crê no Deus que enviou e no Deus que foi enviado, quem ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou,
E também crê em mim, como ele diz João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem ouve, quem acredita, quem recebe, quem crê, quem pratica, quem confia, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tudo que o Senhor quer que você faça é acreditar no que Ele diz. E em 1 João capítulo 5, João escreve assim, engraçado, os homens recebem o testemunho dos homens, e o testemunho que Deus deu é esse, do seu Filho, a vida eterna está nele, e quem não crê no testemunho de Deus, mentiroso o faz. João está dizendo o seguinte, os homens acreditam no que os homens falam para eles, mas não acreditam no que Deus fala. Acredita no que Deus te fala. Se você acreditar nas palavras de Cristo, se você acreditar que esse livro não é humano, é divino, se você acreditar que aqui estão as palavras da vida eterna, como disse Pedro, se você acreditar que quando Jesus diz é a verdade, se você acreditar em tudo que eu te falei, no céu, no inferno, no juízo final, na condenação dos pecadores, na volta de Cristo e na salvação somente pela sua morte, e que Ele ressuscitou dos mortos, se você crê que Jesus é a única chance para a tua vida, o teu único Salvador, se você acreditar nisso, se você ouvir isso, e você confiar a sua vida a Ele, você pode passar por aquela porta ali, ó, já tendo a vida eterna. Isso acontece numa fração de segundo, quando uma pessoa põe a sua confiança em Jesus. Na mesma hora, o Espírito Santo entra nesta pessoa. Nesta mesma hora, essa pessoa recebe a vida eterna, é absolvida do juízo, passou da morte para a vida. Essa é a verdadeira bênção que Deus nos enviou através do seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que Ele veio fazer. E se você, meu irmão, tem isso, irmão, por que viver triste? Por que estar cabisbaixo? Por que o desânimo? Não deixa eu tomar conta da sua vida. Você é mais do que vencedor. Você é um filho de Deus, eleito por Deus. Você tem a vida eterna. Ninguém poderá intentar nenhuma acusação ou condenação contra você. Ninguém poderá tirar a tua herança. Ninguém poderá invalidar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Alegre-se, irmão, louve o teu Salvador. Mas eu creio que em muitos casos o problema é o seguinte: há pessoas que têm dúvida da sua salvação. Mesmo nas igrejas há pessoas que têm dúvida se é salvo ou não. Há pessoas que não sabem se realmente nasceram de novo ou não, e por isso não conseguem desfrutar essa alegria, porque não têm segurança. Eu digo para você, nessa noite, você que ainda tem dúvida, qual é o caminho para você? O mesmo que foi para todo mundo, Jesus. Você tem dúvida se é salvo? Vá a Ele. Diga: Senhor Jesus, eu não estou sabendo se eu sou salvo, então eu estou me colocando aos teus pés nesse momento. Se eu não sou salvo, me dá a tua salvação. Eu quero a tua salvação. Por favor, me salva. E me confirma na minha alma que eu estou salvo. E aí você vai se alegrar. Você vai se regozijar. E você que sabe que não é salvo, crê no Senhor Jesus Cristo agora. Ouve o que Ele disse para você. Receba as bênçãos que Ele tem para você. Recebe o que Ele fez por você. Ele sangrou por você, morreu por você. Apenas receba, pela fé. Receba o seu amor e a sua vida. Você não tem que fazer nada, apenas acreditar naquele que fez tudo por você.